Pronto, pessoal, estou gravando aqui. Vamos começar então a nossa transmissão. Certo? Vocês veem minha tela? Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Vejam, primeira coisa, eu tive pouquíssimas sugestões de dúvidas, tá? Que significa das duas uma. Ou não está tendo dúvidas, certo? Ou não estou sendo comunicado. Entendeu? E, então, como eu só tive duas, na verdade, duas dúvidas, eu vou fazer aula em cima dessas duas dúvidas que eu tive. A primeira dúvida era essencialmente como é que é a estratégia para você calcular a integral. Tá? Como montar, etc. Então, eu vou revisar aqui alguma coisa. Para isso, eu escolhi um exercício das notas de aula. Tá? O exercício é o exercício 5.2b. Tá? Nós vamos fazer esse exercício aqui com bastante calma. Certo? E o outro exercício, eu vou fazer o exercício da lista. Tá? Eu recebi, na verdade, umas 2 ou 3 mensagens sobre esse exercício particularmente, tá? Com alguns erros muito comuns. E aí nós vamos discutir também esses erros que aconteceram. Tá certo? Então, comecemos com esse exercício aqui. Eu vou fazer minha aula aqui em cima do Wolfram, depois vou disponibilizar esse código aqui para vocês. Tá? Então, nosso exercício essencialmente é o seguinte: calcule a integral dessa função, x exponencial de menos y. Na região, o x varia entre 0 e 2z, o y varia de 0 e logaritmo de x, e o z varia de 0 a 2. Tá? Veja, essa aqui é uma integral tripla. Tá? Então, eu vou estar integrando essa função num volume. Então, a princípio, eu tenho que integrar em x, y, z. Não necessariamente nessa ordem. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter claro para mim é com relação a qual ordem eu vou fazer a integração. Tá? Então, olha, observe o seguinte. Primeira coisa, o y está variando entre duas funções. Uma função constante, 0, e uma função que depende de x, logaritmo de x. Tá? Então, o que eu tenho certeza aqui, independentemente de quem seja, como x e z varia? Como o y varia entre 0 e x, e uma função de x, a única certeza que eu tenho aqui é que o y ele tem que ser integrado antes da minha integração em x. Tá? Se vai ser a minha primeira integração, aí são outros 500. Aí eu tenho que analisar melhor o problema. Mas, a princípio, o y eu tenho que integrá-lo antes de fazer a integração em x. Tá? Que é esse segundo comentário aqui. Agora, tá bom, eu já vi que o y integra antes do x. Isso quer dizer que agora eu tenho que analisar a minha integração com respeito a x e a minha integração com respeito a z. Tá? O z, ele está variando aqui entre duas constantes, 0 e 2. Tá? Então, a princípio, o z não é uma coisa que a gente se preocupa muito. Vou olhar como é que fica x. E aí eu observo que o x está variando entre duas outras funções. Uma função constante, 0, e uma outra função de z, que é 2z. Isso, pela mesma argumentação que eu fiz antes com respeito à variável y, isso está me dizendo que a minha integração com respeito a x, ela tem que ser necessariamente antes da de z. Tá? Então, veja que nós temos, eu tenho que integrar y antes de x e eu tenho que integrar x antes de z. Isso já me deu a ordem de integração. Integra primeiro y, depois x, depois z. Tá?
Ah, posso mudar aqui? Pode. Se você mudar a descrição aqui desse conjunto, e é possível você fazer isso, você simplesmente faz isso, não tem problema. Tá? Mas com essa descrição que está aqui, a gente vai fazer essa integração desse jeito. Tá? Para vocês terem uma percepção geométrica do que está acontecendo, ó, vou fazer o plot dessa região. Tá? A gente vai estar integrando aqui. Ó, tá? Então, notem, ó, x é menor ou igual que 2 e x maior ou igual que 0. Essa primeira desigualdade aqui. Tá? Y é menor ou igual que o logaritmo de x. Tá? Aqui eu coloquei log de x, que é assim que a matemática aceita. Tá? E y maior ou igual que 0. Então, é essa segunda desigualdade aqui. O z maior ou igual que... Opa! Z maior ou igual que 0. E z menor ou igual que 2. Tá? Bom, por que aqui eu coloquei x04, y menos 2, 2, z menos 2, 2? Isso aqui é simplesmente as dimensões desse cubo que a gente está vendo. Tá? Simplesmente para a gente ver com mais espaço. Tá bom? Não é algo que... Porque assim, com certeza, contém essa região que a gente está calculando. Poderia, por exemplo, poderia ter colocado aqui até 7, de menos 4 até 8, menos 4 até 8 também. Então, deixa só, vai ficar pequeno aqui para a gente ver. Mas, essencialmente, esses valores aqui, eles estão mexendo nas dimensões desse paralelepípedo aqui que a gente está olhando. Tá? Então, colocamos aqui 0,2, menos 2,2, menos 2,2. Tá? O que efetivamente interessa para a gente aqui. Certo? Isso. Opa. Melhor colocar aqui 4, né? Porque aí pega a região inteira. Tá bom? Então, veja. Montemos aqui integral em y. Tá? Lembre-se a sintaxe da matemática. Para ficar mais simples a gente visualizar, vamos lá para o Wolfram Alpha. Tá? Wolfram Alpha. Aqui, olha só, a gente pega o código, manda ele fazer isso daqui. Ou seja, essa é a nossa integração em y. Tá? Só para vocês checarem. Então, olha, vou mandar ele fazer a integral em y, ter uma função de x. Essa função de x agora eu coloco ela aqui e faço a minha integração em x, e x varia de 0 até 2e. Aqui, ó. Ou seja, esse resultado aqui, olhamos lá para o Wolfram Alpha, só para a gente visualizar, é a integral do resultado anterior com relação a x. E aí a gente pega essa função, integra com relação a z, o z ele varia de 0 até 2. Né? Ah, não, gente, o z aqui está variando de 1 até 2. Eu errei aqui, de 1 até 2. Desculpem. Aqui a gente tem que colocar o z de 1 até 2. Tudo bem, tudo bem. Aqui essa integral está certa, aqui eu vou olhar os extremos dela. E até aqui, ó. Certo? Veja. Essa sintaxe aqui simplesmente está dizendo esticar. Aqui eu fiz integral por integral. Na prática, o que vocês vão fazer? A integral interior, a integral intermediária e a última integral. Tá? No fundo, essas três coisas que nós fizemos aqui são essas integrais de canal. Tá? Eu já vou mandar calcular. Aqui a gente já tem a resposta, não é espantoso que dê 5/3. Tá? E aqui está o jeito que vocês montariam. Certo? Aqui
ele está dizendo que está assumindo que log é o logaritmo natural. Tá? Então, é exatamente essa integral aqui que vocês montariam, que vocês podem, inclusive, comparar com o exercício. Ó. Integral de 1 até 2, da integral de 0 a 2z, da integral de 0 até o limite x, x exponencial de menos y, dy, dx, dz. Tá certo? Tudo bem? Ficou claro aqui, pessoal? Tem alguma pergunta sobre esse ponto específico? Pessoal, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida sobre isso? Tá. Então, vou colocar aqui o bate-papo aqui. Pois bem. Então, aqui é isso, tá? Essencialmente, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo e daí montar, estruturar a nossa integral, calcular as nossas integrais, tá? Bom, qual foi o outro tipo de problema? Isso aí eu recebi algumas perguntas e eu fui vendo algumas resoluções, tá? Era o exercício da lista para poder entregar, tá? Que é esse exercício aqui. Eu não sei por que aqui ele está colocando essa integral desse jeito. Tá? Aqui era para ser outro extremo de integração. Tá? Era para ser essa integral aqui. Ó. Esse daqui é o nosso integrando. Esse daqui é na sintaxe da matemática. O x ele varia de 0 até i sobre 2. Certo? Então, olha só. Coloquemos lá no Wolfram. Só para a gente visualizar a integral. Tá? É essa integral aqui. Certo? Que é o exercício 754. Tá? Podem comparar aqui. Vejam, muitos me deram um resultado parecido com esse daqui, tá? Com a função R. Não era para ser isso. Tá? Não, do jeito que era para fazer esse exercício, não deveria cair na função R. Entendeu? Mas muitos de vocês fizeram. Muitos de vocês fizeram. Tá? Aqui o que acontece? A gente vai ter que fazer uma mudança de variável. Por quê? Se você reparar aqui, ó, se você reparar, 1 sobre cosseno ao quadrado nada mais é do que secante ao quadrado. Se você chamar aqui u de tangente de x e derivar u com respeito a x, a gente obtém exatamente a secante ao quadrado. Certo? Então, essa parte aqui, ó, secante ao quadrado dx, nada mais é do que du. Certo? E então, essa exponencial da tangente ao quadrado dx sobre cosseno ao quadrado é a exponencial de menos o quadrado. Certo? Du. Qual é o grande problema? Isso aqui muita gente fez desse jeito. Tá? Isso aqui até não foi um problema. O problema é o que vem depois. A hora que você faz uma mudança de variável desse tipo, tá? Você afeta os seus limites de integração. Quando x é 0 e u é tangente de x, então você tem que olhar qual é a imagem do zero pela tangente. A imagem do zero pela tangente é 0. Então, u é 0.
Tá? E agora você vai fazer a mesma análise com o π sobre 2. A imagem do π sobre 2 pela tangente é mais infinito. Tá? Que na linguagem do matemática é infinito. Certo? Então, essa integral aqui, ó, ela nada mais é do que a integral da exponencial de menos u ao quadrado, certo? O u variando de 0 até infinito. Aí a pergunta é, e aí, professor, preciso calcular isso aqui de novo ou não? Veja, a princípio aqui, nesse tipo de exercício, não, vocês não precisam calcular porque isso aqui a gente fez em sala de aula, tá? Em geral, bom, se vocês forem fazer uma prova, se eu quiser que vocês mostrem que essa integral é raiz de π sobre 2, eu digo explicitamente. Se eu não disser explicitamente, você diz, não tem muito problema, tá? Então, esse exercício aqui, houve, de fato, uma confusão generalizada. Tá? Esse exercício, de fato, aqui, ele teve vários problemas. Bem? Vejam, todos esses daqui, todos esses exercícios, a ideia é exatamente a mesma. Tá? Todos eles você resolve do mesmo jeito. Entendeu? Exatamente do mesmo jeito. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação, porque já acabei a apresentação aqui. E a gente já volta a discutir alguma coisa, tá? Só vou interromper aqui a gravação.